Graça, paz, meus irmãos, e misericórdia da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Redentor, o nosso Deus, aquele que nos ama e tem nos amado e continua nos amando, protegendo, abençoando, cuidando. É Ele mesmo que é o nosso Senhor, o nosso Redentor, e Ele está entre nós. Que Deus possa assim aplicar a mensagem que eu quero trazer para vocês hoje, que encontra-se no profeta Isaías, capítulo 1, um texto bastante conhecido, já tive a oportunidade de expor, mas quero assim trazer à memória para que a gente possa refletir nesse tempo em que estamos de quarentena, em que estamos em nossas casas, refletirmos como devemos andar com o Senhor, andar com Deus, pedir a sua graça, pedir a sua generosidade para que a gente assim glorifique o seu nome, mesmo diante dessa pandemia. Então o texto que está em Isaías capítulo 1, verso 2 ao verso 4, diz assim, meus irmãos: Escutem os céus e ouçam a terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e o fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono e o jumento o lugar onde lhe dão comida. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai desta nação pecadora, deste povo carregado de iniquidade. São descendência de malfeitores, filhos que praticam o mal. Rejeitaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Vamos ter um momento de oração para que o Senhor possa nos ajudar por meio de Cristo Jesus e seu Espírito Santo. Senhor, Deus e Pai, somos gratos a Ti por Jesus Cristo e pela palavra do Senhor que foi dada à igreja para edificação, crescimento, para compartilharmos. E aqui, Senhor, eu quero compartilhar essa porção da palavra com o Teu povo, com a Tua igreja, com os Teus filhos, para que a gente possa assim crescermos, sermos alimentados e vivermos na situação em que nos encontramos com mais comunhão com o Senhor. É assim nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema que eu quero trazer para vocês é o coração partido de Deus. Usando uma linguagem antropomórfica, o Senhor não tem coração, mas a gente usa uma linguagem para que a gente entenda o texto. Pois bem, o coração partido de Deus está aqui nos versos iniciais do livro do profeta Isaías, o profeta que é mais messiânico, que fala mais de Cristo, que aponta mais para o Senhor de todos os profetas escritores do Antigo Testamento. O profeta Isaías ele começa chamando os céus e a terra como testemunha daquilo que ele vai falar da parte de Deus. Veja que a parte A do verso 2 começa assim: Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Veja que o profeta Isaías, neste capítulo, ele não fala sobre o pacto de Deus com seu povo, de forma direta, mas ele tem conhecimento das bênçãos e das maldições descritas em Deuteronômio, para que o povo de Deus pudesse andar de acordo com a vontade do Senhor. Nesse pacto que Deus fez conosco, ratificado, confirmado na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele aqui nesse texto está dizendo o seguinte, está citando Deuteronômio 30, verso 19, que diz assim: Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Os céus e a terra são convocados a dar ouvidos àquilo que Deus vai falar com o seu povo, através do seu servo. Os céus e a terra, ou seja, o universo, são testemunhas do quanto a nação, do quanto o povo de Deus tem pecado contra ele, de quanto a igreja do Senhor, de quanto o povo de Deus tem se alinhado com este mundo pecaminoso, com esta nação pecaminosa em que nós mesmos nos encontramos. É um retrato praticamente de nossa vida. O profeta fala nos tempos do Antigo Testamento, do povo do Antigo Pacto,
No entanto, queridos, ele vai falar aqui, parece que está falando para mim e para você nesse momento. Mas será que é necessário chamar o céu e a terra, todo o universo, para testemunhar das nossas ofensas contra o Senhor? A igreja está cometendo ofensas contra Deus? Para o nosso Senhor, não existe maior tragédia no universo do que os seus filhos se revoltarem contra ele. Por isso, queridos, que ele se importa conosco, se importa com aqueles que ele redimiu através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estes daqui viviam na promessa de que o Messias estava para chegar. Mas nós já estamos vivendo nesta dispensação. Nós trocamos o Senhor por coisas triviais, por coisas pequenas, porém ele vem até nós com amor. O coração de Deus está partido e se evidencia pela frase que ele diz na parte B do verso 2: criei filhos e o engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Veja, queridos, que nós, como povo do Senhor, que não existe, queridos, uma aliança da lei e uma aliança da graça. Isso não existe nas Escrituras. Existe uma aliança que Deus fez com o seu povo e esta aliança é através da graça. Desde que Adão e Eva caiu, que o homem e a mulher caíram, Deus fez uma aliança de graça com eles, de favor, apontando para a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós estamos vivendo nesse período. No período em que Jesus morreu, ressuscitou dentre os mortos e desceu através do seu Espírito Santo para viver na igreja. E nós somos filhos do Senhor, assim como a maioria do povo de Israel era também filhos do Senhor. Então ele diz, olha, criei filhos e o engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Nós olhamos para o nosso país, nós olhamos para aqueles que estão ao nosso redor, neste mundo, e eles não conhecem o Senhor, eles se voltaram contra Deus, seus corações por natureza, por não ter nascido de novo, são revoltados contra o Senhor. Este mundo ímpio, este mundo caído, ele não recebe a bênção do Senhor, da parte de Deus, como seus próprios filhos a receberam. No entanto, queridos, o texto diz aqui que os seus filhos estão revoltados contra o seu próprio pai, contra o Senhor. Seus próprios filhos se voltaram as costas para Deus, o Pai. E a razão, queridos, de vermos tão pouco arrependimento no mundo é porque a gente vê pouco arrependimento na igreja. É hora de voltarmos à palavra do Senhor. É hora de conhecermos a Deus através das Escrituras. Nós convocamos o povo a se arrependerem para voltarem a Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mas nós mesmos não temos uma vida de arrependimento. Se o mundo olhasse para a igreja e visse arrependimento, eles seriam impactados pelo Espírito Santo do Senhor. Nós fazemos as coisas erradas e não há arrependimento em nossa vida. Nós não abandonamos o pecado, não há abandono, não há choro, não há tristeza de errarmos contra o Senhor. Nosso coração está insensível, pecando contra Deus. Nós precisamos, queridos, ser despertados pela voz profética. E a voz profética está aqui através de Isaías. É um grito vindo de Deus, da parte de Deus. E o que fere o coração de Deus é que nós estamos revoltados contra Ele à medida que Ele nos abençoa. O texto diz, criei filhos e o engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Ou seja, eu criei filhos, eu tenho abençoado, eu engrandeci. Deus tem tido cuidado de seus filhos, tem amado seus filhos, mas falta amor dos seus filhos para Ele. E o amor dos seus filhos para Ele é amar as Escrituras, amar a palavra e ter um desejo de todo o coração em obedecê-lo. Imagine você e eu criarmos um filho, amá-lo, cuidar deles, nada faltar para eles e de repente eles se revoltam contra nós. Isso vai doer no nosso coração, pois é assim que Deus está se sentindo. Sua vida de não dedicação a Ele não tem demonstrado amor a Ele,
a Deus. Nós temos muitas vezes nos associado com os pecados. Trocamos Deus pelas coisas triviais dessa vida, pelas coisas pequenas, não tendo uma vida de santidade, de amor, de devoção ao Senhor, demonstrando ao Senhor revolta. Esse texto citado é um eco de Êxodo 4:22, de que Deus manda dizer a Faraó que era para o povo ser libertado, para adorar ele chama o povo dele de seus filhos. O texto diz: dirás assim a Faraó, Moisés dirá, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Deus libertou o povo da escravidão e cuidou deles na peregrinação do deserto, mas como filhos rebeldes voltaram-se contra o Senhor. Nós também muitas vezes fazemos isso, nos revoltamos contra o Senhor, mesmo quando Deus nos libertou através de Jesus Cristo, que é a Páscoa por excelência, cabal, perfeita e completa. O profeta diz: o boi conhece o seu possuidor, verso 3, e o jumento o dono de sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. O comportamento dos filhos de Deus fazem dos animais parecerem mais inteligentes e mais sensíveis do que o seu povo. Bois e jumentos são irracionais, são ignorantes, mas o que o texto nos mostra é que mesmo assim os animais sabem encontrar o seu possuidor. O possuidor do boi e do jumento alimenta eles, e eles conhecem a voz do seu dono, que cuida deles. Mas os filhos de Deus muitas vezes não têm ouvido a voz do Senhor. Os filhos de Deus criam para si substitutos de Deus e quando fazem, pulam de um possuidor para outro. Em outras palavras, deuses para si. E como já disse Calvino, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nós criamos ídolos constantemente e substituímos Deus por eles. Mas o boi, querido, e o jumento conhecem seu possuidor e não troca o seu possuidor. Entretanto, Israel diz o Senhor, melhor dizendo, não tem conhecimento. E conhecimento aqui não é meramente um conhecimento intelectual, inteligente, mas é um conhecimento de experiência, de vivência, de um relacionamento. Uma mulher que troca o seu marido por outro tornou-se adúltera. Mas uma mulher que conhece seu marido, ou melhor, que tem um relacionamento saudável com ele, não troca por nada. No entanto, nós trocamos o Senhor por várias coisas. Não somos mais identificados neste mundo, na rua em que nós moramos, como pessoas do Senhor, como filhos de Deus. Porém, queridos, filhos de Deus têm adulterado com relação ao Senhor constantemente, trocando o Senhor por outras coisas, não o conhecendo. Observe a frase meu povo no verso 3. Ele mostra o quanto Deus está identificado conosco. Meu povo, vocês são meu. Mesmo nessa aliança que temos com o Senhor e nós, buscando nos identificar com tantas outras coisas, Deus se identifica conosco, Ele chama de meu povo, porque Ele conhece a nós, conhece a mim e a você. Então, meu convite, queridos e amados irmãos, é para que nós voltemos os nossos olhos para o Senhor, para a palavra de Deus, lendo ela, ouvindo sermões bíblicos de pessoas sérias, para que a gente possa, queridos e amados irmãos, termos o nosso coração colocado na vontade do Senhor, obedecendo a Deus. Mesmo nessa igreja tão grande em que nós vivemos, a gente vê pessoas desobedecendo, a gente vê a minoria obedecendo o Senhor. Isso é uma prova de que Deus ainda ama o seu povo, porque nesse mesmo capítulo, verso 9, é dito o seguinte: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Ou seja, a igreja seria destruída se Deus não tivesse deixado o remanescente, aquele povo fiel que ama o Senhor. A pergunta é: você é desse remanescente? Você tem ouvido a voz de Deus e tem obedecido? Você tem sido um filho amado pelo Senhor? A minha oração é que seja, e que Deus possa abençoar você e a mim e a toda a igreja do Senhor, em nome de nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo, meus amados e queridos irmãos. Que Deus assim o abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.